Olá, e aí? Como que você está? Vem cá, alguma coisa que era para ter sido feita hoje, você deixou para amanhã? Live de hoje, vencer a procrastinação. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E eu vou falar para você nessa live que procrastinação não tem nada a ver com preguiça. É, isso mesmo. Sabe o que você pode fazer? Dica rápida para parar de procrastinar? Já te falo agora. Ir visitar as minhas redes sociais para conferir as outras lives, conferir os meus outros vídeos, enfim, todo o meu conteúdo no Instagram, @cadu.quirino, e no YouTube, Cadu Quirino também. E claro, você pode ficar à vontade para colocar as suas dúvidas, colocar as suas sugestões, comentar sobre o que você sentir mais vontade. Combinado? Combinadíssimo! Então, bora lá começar essa live de hoje? E a verdade é que procrastinar de forma consciente é muito ruim. E se procrastinar for inconsciente? E aí? E aí? E se for inconsciente? Você acredita que procrastinar é inconsciente, Isa? Talvez sim, talvez não. Eu digo que muito provavelmente isso acontece. Instagram, vai lá. Sem procrastinar, Instagram, convide as pessoas para aparecer nessa live. Isso. Manda lá, avisa que o Cadu está ao vivo e que o Cadu não quer procrastinar hoje. É isso aí. Bora falar desse assunto hoje? Legal demais. Nossa, quantas pessoas sofrem com a procrastinação? Quantas pessoas poderiam ter a vida muito mais leve sem procrastinar? Muito mais leve. Bora lá então começar. Hoje eu quero distribuir esse conteúdo sem mais delongas. Musiquinha tá muito boa, eu sei, e vamos colocar ela off. Beleza. E aí, Instagram, você tá preparado? Porque eu estou preparado. Bora lá começar essa live de hoje? Vamos. Sempre, 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 você já sabe que no início, em todos os inícios das minhas lives, você vai colocar o que tem aí dentro desse crânio para funcionar. Se você ainda não sabe, o que tem dentro desse crânio chama-se cérebro. E o seu cérebro tem a função de proteger você. E como ele é um cara muito protetor, ele vai falar para você assim: não precisa gastar energia, porque quanto mais energia você tiver, mais chances você tem de sobreviver. E aí você vai falar para ele: sim, cérebro, você vai gastar energia porque eu quero aprender. Quando você mandar um comando para o seu cérebro falando para ele que você quer aprender, ele vai te obedecer, ok? Por isso que você vai pensar nesse momento. É ou não é, Ni? Todo início de live você pensa aqui comigo, você começa a construir os seus conceitos. E aí, na sua cachola, qual que é o conceito de procrastinar? O que você entende por procrastinar? Ah, é preguiça. Fulano é folgada. Não sei. Tô só especulando, tá? Você que vai pensar aí. Então, eu já te digo logo no início, eu vou te contar um spoiler da live de hoje. Quando você fala, existem alguns perfis comportamentais, para você que ainda não me conhece, eu falo muito durante as lives, falo muito nos meus vídeos sobre perfis comportamentais. Tem uma metodologia chamada DISC, que eu não vou entrar nesse assunto agora, mas ela tem 4 perfis de comportamento.
E existe um desses perfis que, se você falar para esse perfil que essa pessoa está procrastinando, essa pessoa vira o bicho com você. Porque na cabeça dessa pessoa que tem esse perfil específico, ela nunca está procrastinando, ela está fazendo as coisas perfeitas. Já curti demais esse início, né? Já curtiu? Manda aí, cadê o dedo no coração então? Se você está curtindo unir essa live, converse com o Instagram, fala pra ele assim, olha, eu tô gostando demais desse cara, ele fala coisas que eu adoro. E como que o Instagram vai entender você? Quando você colocar o dedo no coração. Isso mesmo. Então, sem procrastinar, dedo no coração, dedo no avião e compartilha com todas as pessoas essa live, ok? Então, eu falava que existe um perfil que, se a pessoa que tem esse perfil ouvir que ela está procrastinando, ela vai se ofender demais, porque esse perfil nunca procrastina na cabeça dela. Essa pessoa que tem esse perfil, ela vai fazer as atividades dela muito lentamente, muito de forma planejada, ela vai detalhar, ela vai fazer sem erros, então ela vai demorar a fazer, ela vai demorar a completar essa tarefa ou completar a atividade, enfim, ela vai demorar a tomar uma decisão. Tem a ver com perfil comportamental, procrastinação, beleza? Foi só um spoiler e você vai entender durante a live por quê. Aí eu te perguntei no início, né? O que você entende por procrastinação? E você, acredito, com certeza já formou os seus conceitos, você já sabe na sua cabeça e no seu cérebro o que é procrastinar. E nesse assunto específico, eu vou me abster de falar conceitos para você. Porque a procrastinação ela é muito particular. Muito particular. O que eu vou discutir com você nessa live é a discussão sobre a utilização desse conceito. Então eu quero conversar sobre de que forma podemos utilizar ou não o conceito de procrastinação. E aí, dependendo da forma que você está usando esse conceito na sua vida, você vai vencer a procrastinação. Uau! Top demais! Bora lá então. Tá. Eu sempre, isso faz parte da minha natureza e isso faz parte das minhas melhores habilidades, é perguntar. Eu já jogo uma perguntinha para você. Quando você delega uma tarefa para alguma pessoa, delegar, para quem não é da área da administração, é quando você manda uma pessoa fazer alguma coisa, tá? Basicamente é isso. Ah, Cadu, você não pode falar mandar. Tem que falar quando você passa uma tarefa. Tudo bem. Quando você passa uma tarefa, passa uma atividade para alguma pessoa fazer, e essa pessoa está procrastinando. Perguntinha, você que delegou essa atividade está procrastinando também? Um exemplo, uma amiga minha de Porto Velho, muito íntima essa amiga, me pediu para fazer um vídeo de um grupo de apresentação lá da faculdade dela. Se eu estivesse procrastinando para fazer esse vídeo, postergando a entrega desse vídeo, ela também estaria procrastinando porque ela me pediu? O que você acha? Existe procrastinação por tabela? Boa pergunta, né, Cadu? Eu sei, começa a responder aí pra você. E aí você pode pensar assim, quando você delegou a tal tarefa, quando você passou a tal atividade para outra pessoa fazer, você poderia ter feito essa atividade? Poderia ter feito essa atividade? Sim ou não? Beleza. Quando você delegou, qual que era o prazo de execução na sua cabeça dessa tarefa? Então, quando essa pessoa bem especial me passou a tarefa de fazer o vídeo, editar o vídeo, ela tinha um prazo na cabeça dela? Será que o prazo que ela tinha na cabeça era o mesmo que o meu? Então, ocultar informações é procrastinar também? E aí? Né?
Não sei, Ed, me diz você, ocultar informações é procrastinar? Rio Branco está presente na live, assim como Porto Velho. Rio Branco fez parte do meu crescimento intelectual e crescimento emocional, do meu autodesenvolvimento emocional. Muita gratidão a essas duas cidades do meu norte do meu país. Seja muito bem-vinda, Ed, também. E aí, beleza, eu perguntei se você tinha um prazo de execução quando você delegou essa tarefa. Quando você não comunicou esse prazo que você tinha na sua cabeça para a pessoa a qual você delegou, você estava procrastinando também? E aí? Eu vou, anota, ó. Primeiro momento que você vai pegar aquele caderninho é aquele caderninho que você já tem. Eu tenho certeza que você já tem esse caderno. Aquele caderno de anotações das lives do Cadu. Eu vou falar uma frase e você vai anotar essa frase. Faça sentido ou não para você. Anote. Depois que você fizer a reflexão, você pode apagar se ela não fizer sentido. Anota aí. Delegar para se livrar é procrastinar. Uau! Eu pensei tanto nessa frase que até rimou. Eu vou repetir. Delegar para se livrar é procrastinar. Quando você não está com a mínima vontade de fazer alguma coisa, quando você está de saco cheio, eu vou passar para fulana fazer isso, vou passar para ciclano fazer isso. Quando você faz isso por um único motivo de se livrar daquela atividade ou se livrar daquela responsabilidade, você está procrastinando. É o único momento onde eu vou afirmar que você está procrastinando. Anotou? Delegar para se livrar é procrastinar. Outra pergunta. Cadu, e aí, você está me julgando? Não. Não é julgamento. Eu estou afirmando que se você tiver essa atitude, você está procrastinando. E aí vamos descobrir o motivo pelo qual está fazendo você procrastinar. Ficou bom o português? Vamos descobrir o motivo que está fazendo você procrastinar. Isso, ficou melhor. Tá, quando você demora, vou continuar naquelas perguntinhas reflexivas. Quando você demora para executar, porque você quer aumentar a qualidade daquilo que você está fazendo, isso é procrastinar? Eu falei logo no início do spoiler. Lembra que existe um perfil comportamental que ele, aos olhos dos outros, ao julgamento dos outros, ele procrastina, porque demora para entregar o que é de responsabilidade dessa pessoa, desse perfil, fazer. Então, quando você demora, porque você procura qualidade, você está procrastinando, aos olhos dos outros, talvez sim. Por isso que eu falei que o conceito, eu não ia discutir o conceito, eu ia discutir a utilização do conceito. Então eu quero conversar com você também a sua capacidade de parar de julgar também. Porque apontar o dedo e falar aquela pessoa está procrastinando é um julgamento muito forte, né? Você entende os motivos que está fazendo aquela pessoa, aos seus olhos, procrastinar? Você perguntou para ela por que ela está procrastinando aos seus olhos? Sem perguntar, sem saber, você está julgando. E isso definitivamente é algo ruim. Ok. Estabelecer prioridades é procrastinar? Eu tenho uma lista de atividades e aí eu tenho uma prioridade lá. Lavar o banheiro da minha casa. Mas antes de eu lavar o banheiro, sei lá, eu tenho que trocar minha cama, eu tenho que editar um vídeo, eu tenho que escrever uma live, eu tenho que lavar o carro. Eu estou procrastinando a atitude de lavar o banheiro ou eu estou elencando, fazendo as minhas prioridades? Então, estabelecer prioridades é procrastinar? O que você acha? Tudo forma reflexiva, tudo perguntas reflexivas, para chegar lá no final da live, onde é a minha intenção.
E para chegar no final, você tem que passar por essas perguntas reflexivas, ok? Deixar de lado, veja bem, deixar de lado aquilo que não faz sentido é procrastinar? E aí? Eu falei de lavar o carro, né? Para mim, Cadu, não faz o menor sentido nesse momento eu lavar o carro toda semana. Quando eu trabalhei de Uber, se você ainda não sabe, eu trabalhei de Uber quase um ano inteiro. Quando eu trabalhei como Uber, eu lavava o carro 2 vezes por semana. Lógico, eu tinha que manter o carro limpo. Agora que eu não faço mais isso, não faz o menor sentido eu lavar o carro toda semana. Aliás, ele deve estar sujo pra caramba. Quando eu deixo aquilo que não faz sentido para mim é procrastinar, Cadu, que vergonha! Você está procrastinando deixar o seu carro limpo. Uai, deixar o carro limpo não faz o menor sentido para mim. E aí, o que faz sentido para você nas suas prioridades? Talvez a pessoa pode procrastinar por um sentimento de incapacidade. A pessoa não sente a capacidade de fazer aquilo, e aí ela vai deixando para frente, até ela sentir que é capaz. Então, isso é procrastinar ou ela simplesmente não tem capacidade, não tem habilidade? Sabia que não sentir capacidade pode ser uma dor? Talvez ela tenha uma crença lá no passado dela, uma crença construída onde ela não tem essa capacidade. E aí ela está procrastinando. E aí quando a gente aponta o dedo e fala, você está procrastinando, a pessoa está sentindo uma dor, porque ela não sente a capacidade de fazer aquilo. Entendeu? Entendi, Cadu? A dor de ser julgada pode levar à procrastinação. Acabei de falar que a pessoa tem uma dor da incapacidade. Acabei de falar do julgamento. A dor da pessoa de sentir o julgamento, de ser julgada, pode levar ela a procrastinar. Ah, prefiro não fazer isso porque fulano, ciclano, beltrano vai me julgar. E aí ela vai procrastinando, ela vai deixando aquilo para frente, ela vai levando até não poder mais segurar e ela vai e faz. E aí, se ela fizesse antes, ela poderia evitar? Boa, vou falar lá na frente disso daí também. Poderia, só que eu vou entrar mais em detalhes lá na frente. Então, até agora, eu quis exatamente isso, trazer reflexões para você do que seria procrastinação, do que não seria a procrastinação. E por que eu faço isso? Para tirar essa sensação de conteúdo enlatado. Eu sempre uso essa expressão várias vezes em algumas lives. Várias vezes a gente recebe conteúdo ou procura conteúdo. Ah, isso é procrastinação. Pare de procrastinar, faça isso, faça aquilo e pare de procrastinar. Só que na maioria desses momentos onde a gente está escutando, recebendo essas informações, nós não nos perguntamos se realmente eu estou procrastinando, ou se eu não tenho capacidade, ou se eu tenho medo de ser julgada, ou se eu quero... Qual que é um outro que eu anotei aqui, muito importante, ou se eu quero estabelecer prioridades na minha vida, ou se isso não faz sentido para mim. Então para um pouquinho, para, já que não dá para o mundo parar para você, pare você, escute a sua voz interior. Será que eu estou mesmo procrastinando ou eu tenho esse leque de opções para poder me entender e dizer para o mundo que eu não estou procrastinando, ok? Ok. Vamos lá, continuar então. E aí, se você entender, fez essa reflexão, parou um pouquinho, se ouviu e entendeu, Cadu, eu realmente estou procrastinando. Ok, aí eu quero ajudar você. A live é para você que sentiu que está procrastinando.
E aí, se você está procrastinando por medo do julgamento, poxa, Cadu, eu entendi que é por medo do julgamento mesmo. Eu percebi que tudo que eu deixo para fazer é porque eu tenho medo das pessoas olharem para mim e apontar o dedo. Ok, se for por isso, eu te pergunto, desde quando você tem a lembrança de sentir esse medo do julgamento? É um exercício. Desde quando? Pensa aí. Não precisa pensar agora, porque ainda tem uma live inteira para você assistir. Depois você faz essa reflexão. Desde quando você sente esse medo de ser julgada? Não só pela procrastinação, qualquer tipo de julgamento. Se você sente essa dor do julgamento forte hoje, vou te dar uma dica. Pode ser que você esteja num perfil comportamental modificado. O que quer dizer isso? Pode ser que você sofreu alguma dor no seu passado e por sofrer essa dor e não ter percebido que sofreu essa dor, por não ter percebido, você não procurou eliminar essa dor modificou o seu perfil. E quando você tem o perfil modificado, você funciona com habilidades que não são as suas naturais. E quando você funciona com habilidades que não são as suas naturais, você tem medo de executar essas habilidades. Porque lá no seu inconsciente, você tem a insegurança de executar essas habilidades, porque elas não são as suas naturais. E aí vem a dor do julgamento. É um dos motivos, tá bom? Um dos motivos. Perfil comportamental modificado. Outro motivo pode ser uma crença limitante, e aí acredito muito que você já sabe. Se você não souber, eu vou repetir para você. Crenças é tudo aquilo que você acredita que é verdade na sua vida. Eu costumo sempre brincar, se eu falar para você que o céu de Goiânia é alaranjado, e você vai falar para mim, Cadu, você é doido, varrido, todo o céu do mundo inteiro é azul. Se a crença minha for que o céu é alaranjado, problema seu de discutir comigo. Você nunca vai conseguir forçar eu mudar de pensamento, porque é uma crença que eu tenho, que o céu é alaranjado. Então, crença é tudo aquilo que você acredita ser verdade na sua vida. Sua avó ou seu avô já te falou que se o chinelo tiver virado com o... como é que chama? O solado para cima, você vai morrer? Sua avó, seu avô já falou que se você comer manga com leite, você vai morrer? Sua avó, seu avô já falou que se você correr depois que comer, sua boca entorta? Então, tudo são crenças. Na verdade, eles queriam que você ficasse quietinho, quietinha, sem fazer bagunça. E aí eles falavam essas coisas, que era o melhor que eles podiam fazer, com o conhecimento que eles tinham, para você ficar quietinha ou quietinho, beleza? Então, pode ser uma crença limitante. A procrastinação pode vir de uma crença limitante. Ah, qual crença limitante? Por exemplo, eu só faço aquilo que eu domino. Você não quer arriscar. É uma habilidade, é uma característica, na verdade, de um perfil. Não querer arriscar. Só que pode ser uma crença, tá? Captou? E crenças determinam comportamento. Se você acredita que você só faz aquilo que você domina, você vai procrastinar até entender que está dominando, tá? Vou dar um exemplo, o meu exemplo, aliás, para fazer live. Aliás, hoje eu preciso registrar. Hoje eu estou fazendo a minha live de número 75. Live número 75. É um marco para mim. E aí lá na minha primeira live,
eu não tinha a menor noção se eu ia conseguir fazer, porque eu nunca tinha feito. E aí, imagina se eu tivesse essa mesma crença que eu só faria se a live quando eu pudesse dominar. Hoje, agradecemos as atualizações do Instagram, porque o Instagram hoje permitiu você testar as lives. Você pode convidar pessoas para fazer lives de teste, para você aprender, para você se acostumar a fazer lives. Olha que legal! Muito agradecido Instagram por essa funcionalidade. Só que quando eu comecei a fazer, não tinha isso, então eu tinha que fazer. Colocar o botão ao vivo e fazer a live. Eu não tinha essa crença. Se você tiver essa crença, podemos derrubar ela. E aí, derruba a procrastinação por motivo da crença, entendeu? Falando em incapacidade. A incapacidade ou as incapacidades podem aparecer em função de um ciclo de autossabotagem, sabia? E eu falei, fiz uma live de autossabotagem aí nos dias atrás. Pode buscar lá depois que você vai assistir e vai ser muito legal. Por exemplo, vou dar um exemplo dessa incapacidade que pode levar você a procrastinar. Eu vou dar um exemplo meu, de novo, fica mais fácil para você entender. Quando eu fazia faculdade, há alguns bons anos atrás, aliás, não vou falar disso agora. Quando eu fazia faculdade, o que acontecia? Eu tinha um exemplo de sucesso profissional que era meu pai. Eu já falei isso várias vezes em algumas lives e sempre gosto de dar o meu exemplo porque talvez você se identifica ou você conhece alguém que se identifica com esse mesmo exemplo. Então, o meu exemplo de sucesso profissional era meu pai. E meu pai nunca tinha terminado os estudos e chegou a ser proprietário de loja de roupa masculina. Então, eu lá na faculdade queria o quê? Que a faculdade passasse rápido. Eu pensava, o que eu estou fazendo aqui estudando? Se eu posso ser dono de loja, eu posso ser dono futuramente da loja do meu pai sem estudar. Aí o que acontecia? Eu procrastinei várias oportunidades onde eu podia aprender outras habilidades profissionais. Por exemplo, me aprofundar no próprio curso a qual eu me formei. Então, se você não tem você pode não desenvolver capacidades por estar no ciclo de autossabotagem. No caso, eu estava dentro de um ciclo de autossabotagem e perdi oportunidades de desenvolver outras capacidades por entender que eu não precisava desenvolver outras capacidades. Então eu procrastinei e perdi oportunidades. Então, as incapacidades podem aparecer em decorrência de um ciclo de autossabotagem também e vai levar à procrastinação. Como que você resolve ciclos da autossabotagem? Falei lá na live, você vai buscar para você descobrir, ok? Ok, Cadu? Vamos tomar água? Vamos. Falando em autossabotagem, eu anotei aqui para falar para você outro exemplo para você ter uma noção do quanto é prejudicial quando você não descobre que está dentro desse ciclo de autossabotagem. Eu tenho uma amiga que eu conheci em Porto Velho e acabou que ela se mudou para o interior de São Paulo. E aí, não sei há quanto tempo atrás, um ano e meio, não lembro, a gente trocou algumas mensagens porque ela estava precisando muito de ajuda, mas muito de ajuda. E aí eu acabei iniciando um processo com ela e não terminamos, enfim, isso não vem ao caso agora. Mas o exemplo é dela. Olha que loucura. E eu vou contar de procrastinação. No caso, ela procrastinando por causa de um ciclo de autossabotagem. Ela tem um filho sozinha, né? Sozinha não, porque teve um pai que fez o filho junto com ela, mas ela é mãe solteira.
Solteira porque não vive com o pai. Ok. Então ela e o filho tá morando lá no interior de São Paulo. O que aconteceu? Ela recebeu uma oferta de emprego melhor do que o cargo que ela trabalhava atualmente. Atualmente, na época que nós estávamos trocando as mensagens e eu ajudando ela. E ela recebeu uma oferta de emprego. O que aconteceu? Ela, Cadu, eu tô com medo de aceitar essa oferta porque eu tô com medo de ficar sem tempo pro meu filho. Olha que loucura isso. Isso antes de ter o filho, na época que eu a conheci em Porto Velho, que ela não tinha filho, ela tinha um cargo muito alto numa loja de joias. Ok. E ela tinha esse cargo alto, ela ficava viajando pelo país, coordenando algum setor aí que eu não lembro, dentro dessa loja nacional aí de joias. E aí ela me contou, eu tô com medo de aceitar esse cargo porque eu não quero ficar sem, não quero ficar sem tempo para o meu filho. Aí eu vou te contar onde que está o ciclo de autossabotagem. A família dela sempre cobrou ela para ela ser apenas uma mãe. Eu até sublinhei aqui quando eu estava escrevendo esse script, eu sublinhei o apenas. Apenas uma mãe. Quando ela estava em Porto Velho, nesse cargo profissional alto, ganhando bem, fazendo relacionamentos no Brasil todo, a família não apoiava ela, porque ela tinha que ser apenas uma mãe de família. Sabe por que isso daí? Porque toda a família dela as mulheres, é claro, eram apenas mães, casadas com homens que sustentavam a casa. E as mulheres da família dela eram submissas, no sentido ruim da palavra, aos maridos. E aí ela não queria ser assim, acabou saindo de casa, entrou para essa empresa, subiu profissionalmente falando. E o que aconteceu? Quando ela ficou grávida, ela se viu sozinha, porque o marido, né? O cara não quis assumir o filho. O que ela fez? Voltou para onde a família mora. Por que ela voltou? Ciclo da autossabotagem. Porque ela não acreditava que era capaz de criar o filho sozinha num emprego muito alto. E aí ela continuou no ciclo porque ela não aceitou, no caso, o cargo alto por medo de ficar sem tempo para o filho. Ela sabe que ela podia aceitar, ela sabe que ela queria aceitar, mesmo assim ela recusou, tá? E aí você pode estar falando agora, ou pensando agora, Cadu, não foi simplesmente porque ela queria o melhor para o filho? Poderia. Só que eu te falo que quase com certeza que não foi isso, porque eu estava acompanhando ela dentro do processo. Então eu tenho informações que você não sabe agora, onde eu posso afirmar que não foi só porque ela queria o bem do filho, ela estava dentro de um ciclo de autossabotagem e procrastinando o sucesso profissional em função desse ciclo. Então, pode ser o motivo? Pode ser o motivo. Vencer a procrastinação passa por identificar um ciclo de autossabotagem também. Vencer a procrastinação passa por conhecer perfil comportamental, ou seja, vencer a procrastinação passa pelo autoconhecimento, com certeza do verbo sem dúvida. Tá bom? Tá bom. Tá, mas aí... Vou até colocar uma água agora. Mas aí você pode estar pensando o seguinte, né? Ah, mas eu sempre... Quando você falou, Cadu, fazer as coisas perfeitas, eu sempre procuro fazer perfeito. Eu não estou procrastinando. Eu sei que você talvez pensou isso daí. E muitas vezes eu também fui assim. Só que entenda, eu vou falar rapidamente como que funciona perfil comportamental para você entender. Se na teoria que eu te disse lá no início, a teoria diz que nós temos 4 perfis, nós temos que equilibrar as habilidades dos 4 perfis. O objetivo, a meta é funcionarmos de forma equilibrada, usando as habilidades de todos os perfis. Quando você fala que, Cadu, não,
Eu não estou procrastinando porque eu quero a perfeição. Você não está equilibrando as habilidades, porque a perfeição, talvez a sua busca pela perfeição pode atrapalhar o seu resultado. E aí você pode ser cobrada de um resultado, aí você, não, vou entregar daqui a pouco, vou entregar daqui um mês, vou fazer daqui 6 meses, não sei. Então você tem que equilibrar. Entrega o que tem que ser entregue, sem a perfeição que você deseja. Não tem um ditado que o feito é melhor que perfeito? Tem, né? Talvez para você não faça sentido. Talvez faça. Então, vai ficar como reflexão. Aí você pode falar uma outra frase também, que é a seguinte: ah, eu estou esperando a fulana ir fazer comigo. Ou eu estou esperando a ciclana me dizer se tá bom o que eu fiz. Ah, eu tô esperando me ensinarem a fazer camarão para eu fazer um prato de camarão aqui em casa. Você está procrastinando? Com certeza sim, você está postergando, né? Você está deixando para frente. No caso de aprender a fazer o prato de camarão lá, deixa eu te contar, existe uma coisa chamada internet. A internet você vai achar receitas, você vai achar o passo a passo de como faz. É, mas eu confio na pessoa. Beleza. Você pode aprender na internet e depois confirmar com ela o prato? Pode. Eu estou abrindo seus olhos, eu estou abrindo sua mente, porque você tem alternativas para deixar a procrastinação de lado. Tem. Qual que é essa alternativa? Entender que talvez você esteja dando muita atenção ao seu perfil, onde você funciona melhor. E entender que existe outras habilidades dentro de você, talvez vai te destravar a procrastinação, tá? Você tem habilidades que talvez você ainda não conheça, ou você ainda não saiba que tem. Lembra lá da PNL, da incompetência inconsciente? Se você não sabe que tem, você não usa. Agora que eu te falei que você tem, você está na incompetência consciente. Você sabe que tem e não usa. E o que vai acontecer? Assim eu espero, você vai buscar conhecer as outras habilidades que você tem. Para que você vai buscar? Para você deixar a procrastinação de lado. Você vai procurar se conhecer. Tá bom? Isso. Tá bom. Mas aí você pode falar outra coisa. Mas Cadu, isso é questão de prioridade para mim. Eu não quero aprender nesse momento a fazer um camarão. Ok. Tá tudo bem. Uma questão de prioridade. Mas e se quando... E se... Lá vem eu com o termo e se. E aí eu quero fazer uma brincadeira com você. Se o meu pai não tivesse conhecido a minha mãe, eu nem estava aqui fazendo live para você. Mas tudo bem. Foi só uma brincadeira. E se você aprender a fazer o prato de camarão? E se você descobrir uma habilidade que é cozinhar pratos diferentes? Você concorda que tem muitas habilidades que você nem conhece? Então, isso não é uma prioridade para mim, cozinhar pratos de camarão e tal. E se você cozinhar, gostar do processo, gostar do resultado, receber elogios e você descobrir que nasceu para isso? E aí? Né? Então, é o se permitir também. Permita-se fazer coisas diferentes. Vou falar isso também lá no final da live, tá? Lá no final eu vou falar isso também. Permita-se fazer coisas diferentes. É uma das atividades que pode fazer você sair da procrastinação. Descobrir novas habilidades. E quando você descobre habilidades nas quais você funciona melhor, você vai querer fazer aquilo sempre. É ou não é? É, ué. É ou não é? Tá. Então eu te falei que você vai conhecer de perfil comportamental. Você
merece conhecer de perfil comportamental. Porque se você estiver se comportando, mesmo que não seja aquela dor, se você estiver se comportando de forma desconfortável, você está num perfil modificado, tá? Sentiu aquele incômodo em alguns comportamentos, eu não sei se eu nasci para isso, não sei se eu quero fazer isso para sempre na minha vida. Pode ser que você esteja num perfil modificado. Só a hashtag dica do Cadu. Ou talvez você pode procrastinar porque você está num ambiente desconfortável. Você sabia que o ambiente influencia diretamente os seus comportamentos? Diretamente. O seu ambiente é tão importante que ele vai influenciar os seus comportamentos e os seus comportamentos vão influenciar as suas habilidades. Se você passar a se comportar de forma, vou chamar de estranha, tá? Por que estranha? Porque talvez não seja a forma que você vem se comportando usualmente ou nos últimos tempos, não sei. Então, se você vem se comportando de forma estranha, pode ser que você esteja num ambiente onde está desconfortável. E se você está se comportando de forma estranha, de forma não natural, responde para mim. Você vai querer deixar tudo para depois ou não? Ou você vai querer fazer tudo com muita energia, muito gás? Uai, você vai querer naturalmente deixar isso para depois, porque você não está confortável no seu ambiente. Entendeu? Então o ambiente, você vai perceba se o seu ambiente está confortável para você hoje. O que é ambiente, Cadu, que você está falando e eu estou viajando aqui? É sua casa, tá? O que mais que pode ser? Onde você vai com frequência? Você vai na igreja com frequência? Você vai na casa de parente com frequência? Qual que é o seu ambiente profissional? Onde você trabalha? Está confortável para você esses ambientes? Quando eu falo ambiente, não é só o lugar físico, as pessoas também fazem parte do ambiente. Meu ambiente de trabalho é lindo, nossa, é confortável, tem uma cadeira que eu adoro, o ar-condicionado é gostoso, mas tem um cara lá que é chato pra caramba. Nossa, tem uma mulher lá que fala demais. Uai, tá influenciando o seu ambiente do mesmo jeito. As pessoas fazem parte do ambiente. Então, se você não está confortável com alguns parentes, com colegas de profissão, com aquela irmã da igreja, não sei onde você vai, tá? Tô só especulando. Pode influenciar no seu comportamento, tá bom? E se influencia no seu comportamento, influencia nas suas habilidades. Quer mais profundeza nesse conceito? Se chegar a influenciar nas suas habilidades, pode influenciar até nas suas capacidades. Você pode até se achar incapaz de fazer algumas coisas por conta do ambiente onde você está, tá? Isso é muito importante. Muito importante. Então, você procrastina por um outro motivo também. Olha que importante isso aí. Eu estava falando, né? Ambiente, comportamento, habilidade, capacidade. Se chegar numa situação mais profunda ainda, para chegar a interferir na sua capacidade, vou te contar um negócio aqui. Pode influenciar até nas suas crenças. Tá? Pode ser que crenças limitantes sejam construídas na sua cabeça. Nós estamos sujeitos às alterações de crenças a vida toda. Tá bom? Tá bom? Faz assim, tá bom, Cadu. Pois é. E aí, se você chegar nesse ponto de ter uma alteração ou uma construção de crença limitante, você só sai dessa ressignificando. Tem jeito, tá? Ressignificar é uma ferramenta simples, é um processo relativamente simples quando você procura uma pessoa que tem habilidade para isso. Tipo eu, Cadu Quirino, tá bom? Eu posso ressignificar seus pensamentos.
E aí quando você ressignifica esses pensamentos, você obtém resultados diferentes. Ah, por que você não falou resultados melhores? Porque aí vai ser no seu julgamento. O que eu te prometo e o que eu te garanto é resultados diferentes, tá? Tá. E aí? O que você está achando? O que você está pensando? Ou o que você está sentindo até esse presente momento da procrastinação? Clareou algumas ideias que você tinha sobre a procrastinação? Se identificou procrastinando? Se identificou talvez em alguns motivos que estão levando você a procrastinar? Abriu um pouquinho a sua mente, abriu uma janelinha na sua mente para poder resolver talvez essa dor da procrastinação? Ou talvez resolveu, clareou um pensamento que você sofria porque achava que estava procrastinando e de repente eu falei alguma coisa para você e você entendeu que, ufa, Cadu, eu não estou procrastinando, é apenas o meu perfil ou apenas o que faz sentido para mim. Se qualquer uma dessas coisas tiver acontecido com você, já valeu a live até agora. Certo. Então, legal. Eu vou te dar, eu vou fazer uma tarefinha com você. Vou consertar. Eu não vou fazer a tarefa. Vou passar uma tarefa para você fazer que talvez possa modificar o seu pensamento em relação à sua procrastinação. Se você estiver procrastinando, tá? Beleza. Se você não estiver procrastinando, você vai anotar a tarefa e vai passar para aquela pessoa que você acredita que está procrastinando. Ok? Combinado. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma folha de papel. Eu já fiz isso outras vezes. Se a minha memória não estiver me sabotando, eu já fiz isso outras vezes. Você vai pegar uma folha de papel e vai escrever as suas 10 maiores conquistas. 10 maiores conquistas. Escreve. Quando você escrever as 10 maiores conquistas, você vai separar em pequenos bilhetes e vai colocar num pote, num vaso, num recipiente. E vai dar o nome carinhoso para esse pote de pote da gratidão. Eu tenho certeza agora que eu já falei isso em outra live, eu não lembro qual. Mas essa construção do pote da gratidão é tão poderosa que ela serve para tantas dores que eu estou falando ela aqui de novo. Esse pote da gratidão, o que vai acontecer? Você colocou lá as 10 maiores conquistas. Me responde uma coisa. Para chegar nessas 10 maiores conquistas, você teve que deixar a procrastinação de lado? Com certeza sim. Você não teria chegado às 10 maiores conquistas se você tivesse procrastinado. Então, quando você colocar essas conquistas lá dentro, você está colocando num pequeno pote todos os motivos que fizeram você parar de procrastinar, ou todos os resultados que você obteve quando você deixou de procrastinar, tá? E aí, para alimentar esses resultados, você vai continuar depositando nesse pote todas as suas conquistas que você entende por conquista no seu dia a dia nesse pote. Então, lembra do prato lá do camarão? Consegui fazer um prato de camarão maravilhoso, delicioso. Escreve lá, coloca a data. Consegui fazer um prato de camarão delicioso. Põe lá no pote da gratidão. Lavei meu carro. Eu dei, o exemplo. Lavei meu carro, aspirei, pote da gratidão. Então você vai lembrar todas as vezes que você colocou a procrastinação de lado e fez alguma vitória, tá bom? E aí, muito importante.
muito. A parte mais importante agora. Presta atenção. Cada vitória que você colocar lá no seu pote, você vai comemorar. Ah, de que jeito? Vou pra festa, vou pra um bar. Se fizer sentido para você, pode ir. Pode ser comendo um bombom? Pode. Pode ser tomando uma taça de vinho? Pode. Pode ser tomando uma lata de refrigerante? Pode. Do jeito que você quiser. Pode ser assistindo um filme? Pode. O importante é que cada prazer que você se permitir, você vai lembrar da conquista que você fez. Eu estou comendo esse bombom delicioso porque eu fiz um prato de camarão maravilhoso. Então você vai fazer essa ligação entre o sucesso e a comemoração. Para que você precisa disso? Você vai ensinar para o seu cérebro. Sabia que o seu cérebro só processa aquilo que ele conhece? Você sabe como que é uma sensação de terremoto? Duvido que você sabe. Se você não tiver passado por nenhum terremoto na sua vida, você desconhece qual que é a sensação de terremoto. Então é nesse sentido que eu estou falando. Seu cérebro só processa aquilo que ele conhece. Se o seu cérebro desconhece a sensação da vitória, ele não vai reconhecer a sensação de vitória como vitória. Então você tem que ensinar para ele qual que é a sensação de vitória. Para que serve isso? Quando você ensina que a sensação de vitória aconteceu porque você deixou de procrastinar, o que seu cérebro vai querer? Sempre sensação de vitória, porque isso deu prazer para ele. Quando ele entende que deu prazer, ele vai trabalhar para você parar de procrastinar. E aí, fez sentido para você toda essa historinha que eu contei em cima do pote da gratidão? O cérebro é uma máquina fantástica. Escreve aí, eu agradeço ao meu cérebro. E se você fizer o tal prato de camarão, pode me convidar para comer, porque eu amo camarão, tá bom? Combinado? Combinado. Beleza. E aí? O que você, agora sim, no final da live, qual que foram os seus sentimentos? Gratidão, cérebro querido. Ó, palmas. E aí, agora no final da live, quais foram os seus sentimentos agora em relação à procrastinação? Tá se sentindo animada para vencer a procrastinação? Acredito que sim. Tá se sentindo motivada para vencer a procrastinação? Acredito que sim. Entendeu que talvez você não esteja procrastinando? Beleza, se teve esse entendimento maravilhoso, continue assim também, sempre seguindo o que faz sentido para você, ok? Ok. O que acontece então? Agora, Cadu, o que acontece, Cadu? Eu vou desejar para você uma maravilhosa noite de terça-feira e dizer para você que daqui a 2 dias, no dia 28/10, teremos outra live falando de outro assunto top. Esteja lá também. Valeu? Tchau!